Olá para quem vai assistir a aula depois. Já dei oi para quem está aqui ao vivo. Hoje o nosso tema é sono, por isso que eu já estou de pijaminha, numa meia luz e pronta para terminar a aula já puxar a coberta. A coberta não, né? Porque está 35 graus em São Paulo. Vou ligar o ventilador. Então vamos lá. O que tem sono em relação à calma, em relação ao estresse, em relação à saúde? E por que que a gente faz uma aula só sobre sono? E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não existe calma, não existe bom humor, não existe saúde sem sono. E a primeira coisa que eu quero que vocês tirem um chip implantado dentro da... Eu deveria estar com a tela toda, Aline. Vamos ver. Aqui, fiquei. Que era para o orador aparecer. Então vamos lá. Então, o tema é sono, e a primeira crença que eu quero desconstruir, e eu quero que seja muito bem desconstruída de vocês, é que a sociedade, a vida, o Deus divino vai contemplar o seu cansaço, né? Que alguma coisa de bom vai acontecer se você dormir menos, ou viver mais cansado, se esforçar um pouco mais, né? Então, que Deus ajuda quem cedo madruga, isso é verdade, mas não quem dorme tarde. Então, Deus até gosta que a gente acorde cedo, mas não que durma depois das 22. E que essa ideia de que a gente pode ficar reduzindo o sono, tirando a qualidade do sono, que é algo que não nos faz falta, que depois eu reponho, depois eu descanso, ou eu vou fazer logo tudo que eu tenho para fazer, aproveitar que eu estou pilhada e amanhã cedo eu durmo até mais tarde, essa desregulação de cada dia dormir de um horário, de um jeito, vai te trazer algum benefício na vida, ou alguma justificativa, ou se existe alguma crença ainda dentro de você que esse esforço vai valer a pena em algum momento, vai ser recompensado de alguma forma, destrói essa crença hoje, né? Nenhuma forma de restrição de sono, redução de sono, privação de sono, piora da qualidade, diminuição das horas, dormir mais tarde, estudar até mais tarde, fazer curso até mais tarde, vai vai valer a pena a longo prazo. A curto prazo pode dar um resultado esse mês, essa semana, mas a longo prazo, o preço que você vai pagar por essa crença não vai ter nada valido a pena. Porque a qualidade do sono está diretamente ligada à qualidade celular do corpo. Então, hoje, todas as universidades têm de saúde têm uma universidade à parte, praticamente, só para estudar sono. Porque se percebeu que o sono é tão valioso quanto todas as outras ações que a gente tem durante o dia, respectiva à saúde. Vou tirar um pouquinho essa luz na minha cara. E por quê? A gente tem dentro das nossas células, o tempo todo, o que chama de mecanismo oxidativo ou envelhecimento dessa célula, que causa mutação nos genes das células, em algumas partezinhas dos nossos genes que podem desencadear câncer, doenças crônicas, doenças inflamatórias, redução da imunidade. E o sono é o cara que mais desperta a falta, né, a privação do sono é o que mais desperta essas mutações e esses adoecimentos a longo prazo. A capacidade que a gente tem de reduzir essas mutações está ligado a células soldados, ou células que a gente tem, que vão lá e corrigem, ou então já engolem e matam essa célula doente, ou corrigem essa mutação. Então, quem tem saúde tem, na verdade, não tem menos mutação, porque o estresse está na vida de todo mundo, mas ele consegue produzir mais soldados que vão diminuir essas mutações, que vão lá corrigir essas mutações e que vão evitar que isso se transforme num câncer, que isso se transforme numa doença crônica, que isso mude a composição do nosso funcionamento. Então, o sono ele é a maior proteção que a gente tem para não ativar as doenças adormecidas. Os nossos genomas, o nosso quadro genético tem várias doenças ali adormecidas. Tem um pesquisador americano que eu não vou lembrar o nome, porque sou péssima de lembrar o nome de pesquisador, coitado, eles estudam tanto e eu não lembro o nome deles na hora de falar. Que fala que a gente não tem que estudar quem tem câncer, a gente tem que estudar quem não tem.
porque todo mundo deveria ter, porque toda célula tem adormecido um monte de mutação. Então, quem não tem, quem conseguiu não tocar o despertador dessas células é que precisa ser estudado, porque todo mundo deveria ter câncer, é quase que da natureza da nossa célula produzir câncer. Então, a gente deveria estudar quem não tem. E quem não tem, uma das coisas percebidas é a qualidade do sono. E o que é qualidade do sono? É um sono que cumpra todas as fases de sono profundo, de sono REM, de sono suave e despertar. E é um despertar de perceber que eu estou na minha cama, de perceber, não é um despertar de levantar, mas a gente consegue perceber esses ciclos durante a noite e fazer pelo menos 5 ou 6 ciclos completos. A maioria da população tem feito 4 ciclos, tem faltado 2 ciclos completos. Isso é muita falta. Para quê? Para memória, para armazenamento de informação, para produção de serotonina, para produção de outros hormônios. Então, é muita falta, principalmente porque a gente perde os últimos ciclos da manhã. E quais são os fatores importantes do sono? O sono ele tem que acontecer à noite, no escuro, e não de manhã. Então, às vezes, a gente fica empurrando o sono para as 11, para as meia-noite, para meia-noite e meia, para 1 hora, e esticando para 8h30, 9 horas, o dia que eu posso empurrar para a reunião para as 10, e vou atrasando esse sono e colocando alguns ciclos no amanhecer que o barulho da nossa cidade, que a qualidade da luz do quarto já não é a mesma, e o corpo reconhece que ali ele está cansado, mas ele já não produz o ciclo completo do sono. É como se fosse micro cochilos que a gente dá profundos, mas não faz o ciclo todo do sono de manhã cedo. E o melhor horário, o melhor sono que existe, o sono mais necessário, é o que ocorre das 22 às 2 da manhã. E assim, às 22 não adianta eu ir para a cama às 20. Meu sonho de consumo é ir para a cama às 21h20, não às 22, porque 22 a gente já deveria estar dormindo há pelo menos 20 minutos para produzir tudo o que é necessário num sono de qualidade. E a gente não, o dia que a gente dorme cedo, a gente foi dormir às 22, foi deitar às 22, escovar dente, né? Tá indo para a cama às 22, o dia que a gente está dormindo cedo. Então essa realidade está distante ainda do que é uma qualidade de um sono que vai me trazer um envelhecimento decente, com memória, com cognitivo, sem Parkinson, sem Alzheimer. Principalmente essas doenças que surgem mais no envelhecimento, que é o disparar do Alzheimer, do Parkinson, da perda de memória, da senilidade, da falta de cognição para o aparato da vida, né? Então, essa cognição que, que rege a vida, que é saber o que eu tenho que fazer todo dia e dar conta do cotidiano mínimo no meu envelhecimento, eu acabo perdendo por esses anos todos de desprezo à qualidade do meu sono. Então, se eu quero um envelhecimento minimamente independente ou minimamente aproveitável, que eu consiga ter conversas coerentes, aproveitar a vida, ter um pouco mais de autonomia, de independência, eu tenho que olhar principalmente para o sono. Então, esse é o primeiro alerta e parar de glamorizar o cansaço. Então, eu quero que vocês glamorizem o descanso, né? Eu quero que vocês deitem com uma gratidão e um prazer e zero culpa de estar indo dormir, né? Então, assim, estou indo dormir porque eu estou exausta, estou indo dormir porque eu não quero pensar no problema, eu estou indo dormir porque eu estou triste, eu estou indo dormir porque eu não tenho nada para fazer, então eu vou dormir quase que, ai, que saco, eu não tenho nada para fazer hoje, então eu vou dormir. E não, dormir tem que ser um momento de contentamento, um momento feliz, onde eu vou encontrar um lugar de descanso que vai me trazer potência no dia seguinte, para eu realizar tudo que eu sonho realizar, para eu pensar em tudo que eu preciso pensar, para eu ser produtiva, para eu ser simpática, para eu ser legal, para eu ter memória, para eu ter processador. Então, eu não posso ir deitar com esse desprezo ao processo do sono, com essa inquietude ao processo do sono, né? Eu preciso todos os dias me preparar para aceitar esse lugar de descanso com muito prazer, porque a gente tem muito prazer em comer, tem muito prazer em gastar, tem muito prazer em passear, mas a gente tem pouco prazer numa coisa que a gente tem diariamente, que é dormir, que é extremamente prazeroso quando você tira a culpa de ir dormir, quando você permite um descanso completo, né, que vai te trazer potência no outro dia, que vai te trazer
um monte de benefícios. Então, esse sono das 22 às 2 horas da manhã é o sono mais necessário para a parte dos nossos bioquímicos, né? Dos nossos é, mediadores químicos, dos nossos mediadores cerebrais, dos nossos hormônios começam no finalzinho dessa fase, e tudo que vai se converter no dia seguinte em neurotransmissor, né? Em bioma no nosso intestino, em equilíbrio de bactérias dentro do nosso intestino, tudo que vai trazer um equilíbrio perfeito para o funcionamento no corpo do dia seguinte. Então, produzindo os neurotransmissores, eu vou ter humor no dia seguinte, eu vou ter memória, eu vou ter prazer em fazer as coisas, eu vou ter um organismo que digere melhor, eu vou ter um intestino que tem bactérias boas, que vão gerar menos resíduos e toxicidades para o meu corpo. Então, eu tenho várias vantagens em ir dormir com muito prazer e saber que no dia seguinte eu vou estar com toda essa potência. Então, a gente tem que começar a desconstruir essa culpa de descansar, essa culpa de perder um tempo da vida dormindo, ou que eu tenho que ser focada só no período que eu estou produtiva, e o sono é um momento necessário, mas que eu não poderia ser reduzido, né? E a gente sabe que não é assim, cada vez sabe mais que não é assim, e cada vez sabe mais da relação dessa privação de sono, desse sono de qualidade ruim, ou desse sono atrasado, causa em todo o resto. Então, doenças atuais, hoje, nesse ritmo que a gente está levando, de atrasar o sono para ir dormir, dormir com o celular, dormir com informação, com a cabeça ainda processando informações durante o dia, não me conectar, não avisar para minha mente que a gente vai dormir agora, vou cheirar meu travesseiro limpinho e vou dormir. Eu ainda fico ali tentando botar alguma coisinha para funcionar até o final. Isso já vai estragar de imediato o meu humor no dia seguinte, então a minha capacidade de produzir hormônios de bem-estar, a minha percepção de saúde, de bem-estar, vai produzir fadiga, vai produzir irritabilidade, vai piorar o meu bioma intestinal, vai proliferar bactérias que vão gerar mais doenças, que vão captar menos alimento, menos nutrientes. Então, eu vou ficar lá com a minha ferritina sempre baixa, com ferro no limite, com o meu organismo sempre debilitado de nutrição, sempre faltando nutrição, e aí vira um ciclo vicioso. Falta nutrição, falta energia, eu fico mais cansada, protelo mais as coisas para fazer, faço tudo mais com mais esforço, né? E aí eu me canso mais, e aí eu fico até mais tarde fazendo coisas que eu deveria ter terminado mais cedo, e aí vai virando uma bola de neve, né? Vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, por quê? Porque eu estou tentando desprezar o mais importante, que é o sono. Quando a gente consegue reverter isso e dormir com prazer. Se eu não estou conseguindo dormir com prazer, uma das dicas é troca mais a roupa de cama ou troca pelo menos a fronha, porque essa sensação de cama que acabou de ser trocada, limpinha, já aciona no nosso corpo um desejo de dormir melhor. E essa é uma das dicas. Tirar da mente as tarefas que vão ser feitas no dia seguinte e tirar da mente o que está acabando de ver, então, assim, um caderno para você, ai, não posso esquecer, não posso esquecer, já deixar ali, anotar, tudo que esvaziar a mente antes de deitar é válido, e você começar a conversar consigo mesmo de que coisa mais legal que eu vou fazer agora, de que delícia que eu estou indo dormir, começar a fazer um processo linguístico aí dentro de você, de programar o seu sono num lugar de muito bem-estar e de muito prazer. Dicas básicas, né? Eu falo que a gente parece que esquece do óbvio, que vou lembrar da higiene básica do sono. A gente comentou na semana passada de deixar um despertador para as coisas que eu preciso começar a me desconectar. Então, 1 hora antes de dormir, eu coloco o despertador para colocar prepare-se para ir dormir, prepare-se para descansar, prepare-se para o descanso, né? Prepare-se para começa a desligar. Então, o primeiro fator de 1 hora antes de dormir é 0 telas. Então, tirar a tela, desligar, né? Já as pessoas saberem que não precisam, não adianta ficar te mandando mensagem depois de tal hora que você só vai responder no dia seguinte, e vai programando o seu universo, as pessoas que estão perto de você, para saber que você não fica respondendo até muito tarde.
Bebidas alcoólicas, muita gente bebe para relaxar, bebe para dormir. Mas a bebida alcoólica, ela pode dar uma certa sonolência, né? Ela pode dar uma molezinha para ir dormir e falar, eu vou dormir gostosinho, só que ela atrapalha as fases do sono, ela não completa as fases do sono. Então, não é bom beber 3 horas antes do horário de dormir. Refeição, 2 horas antes do horário de dormir. Então, dormir com 2 horas de estômago vazio, pelo menos 1 hora e meia, a 1 hora sem tela, 3 horas sem álcool. Então, já é bastante coisa para a rotina de muita gente aqui. O café, que é um estimulante, a Coca-Cola, o chá preto, né, a canela, o gengibre, eles têm que estar 8 horas antes do meu horário de sono. Então, meu último café, o contato com gengibre, com canela, com cafeína, com chá preto, com qualquer substância dessas estimulantes, tem que parar lá nas 2 horas da tarde. Então, eu posso ter pimenta, gengibre, coisas na refeição do meu meio-dia, mas não na minha refeição da noite. E a gente adora comer um japonês de noite, uma comida japonesa, e comer todo aquele gengibre que vem lá junto. E aquilo vai estragar meu sono com certeza. Álcool 3 horas, a gente começar a pensar no nosso organismo e começar a diminuir o nosso ritmo no final da tarde, no entardecer, e perceber o entardecer. Então, marcar as reuniões, marcar as tarefas, fazer as coisas mais árduas no período da manhã até o início da tarde, e no período da metade da tarde, colocar tarefas menos complexas. E aí vem da organização da semana, e se a gente começa a entrar naquele ciclo de cansaço crônico, eu começo o dia lento, e aí eu vou pegando no tranco, eu vou tomando café, e no meio da tarde que eu começo a ficar produtiva e vou até 10 horas da noite. Então, a gente tem que começar a trazer isso tudo para cedo e começar a produzir bem mais cedo para começar a desacelerar no final da tarde. Temperatura do quarto, a roupa de cama, o seu pijama, né? Então, trocar a roupa para ir dormir. Se você tem o hábito de tomar um banho antes de dormir, tudo bem. Se você não tem colocar pijama, tem gente que a gente com o home office vai passando o dia com a roupa que vai dormir, que emenda, que toma banho de manhã cedo, e passa o dia com aquela roupa e vai. Então, trocar de roupa para deitar, ter uma roupa de cama limpinha e fazer disso um processo, né, um ritual, vai te ajudar a trazer esse prazer de estar indo dormir. Luz amarela, né? Hoje os arquitetos nem colocam luz branca em lugar nenhum da casa. A gente ainda coloca na cozinha, no banheiro, para alguns lugares que a gente precisa de mais claridade, mas hoje a arquitetura nem coloca luz branca em lugar nenhum, ela coloca intensidades diferentes de luz amarela. E minimizando o barulho o máximo possível, e reduzindo o barulho o máximo possível, né? E entardecendo mesmo, e fazendo da sua casa como se fosse na roça, e diminuindo bastante a luminosidade, o ruído, os sons, né? Os aparelhos da casa, reduzindo isso bastante, para a gente poder ir ensinando para o cérebro que vai dormir. Então, diminuir barulho, arrumar a cama, desligar as luzes. E lá, na hora da gente pegar no sono, né? Na hora que eu deito, se eu deito e estou muito. Ai, a Cris mandou eu deitar 9h30. E eu tô lá. Tarará, 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 tarará. Não deite assim. Não vá deitar assim. Coloca uma música, ou levanta, acaba de escrever tudo que ainda está martelando na cabeça, né? Tire, esvazie a cabeça o máximo que você pode, né? De todas as conversas, de todas as emoções, de tudo que ainda está para ser feito, de tudo que você não terminou. Tenta tirar, deixar tudo isso próximo. E eu sempre gosto, já falei para vocês, de um caderninho de cabeceira para duas coisas. Primeiro, agradecer, achar sempre. As pessoas falam 3 gratidões. O ideal são 5, que eu brinco que são R$ 3, e 2 que vão acontecer, que a gente já é grato pelo que vai vir. Isso traz um sono muito mais contente para a nossa mente. Então, eu agradeço o meu dia, o meu café da manhã, o meu almoço, alguém que eu encontrei, agradeço as coisas reais da minha vida e deixo 2 vagas para próxima viagem, para surpresas, para as coisas boas que vão acontecer, e deixo a minha mente aberta para isso antes de dormir. E eu adoraria escrever meus sonhos, porque eu sonho muito, e de manhã cedo, se eu começo a fazer outra coisa, se eu vou desligar o despertador, já vou acordar a filha para ir para a escola, eu perco os meus sonhos.
Mas nas férias eu consigo deixar o caderninho e escrever bastante os sonhos e o que eu fui sonhando, se eu não tenho esse despertador, eu desperto naturalmente e escrevo os sonhos. Porque os sonhos eles vão dando pistas de como está o nosso subconsciente e de como estão camadas que a gente não está olhando. Então, eles vão começando a ter uma relação de um sonho com o outro. E eu adoro sonhar. Então, o que a gente começa a perceber? Quanta coisa a gente tem deixado de fazer para ter esse sono de qualidade, para ter esse momento mais respeitado, né? A gente quase que faz tudo o contrário e vai perdendo e vai queixando de um estado cansado, fadigado, ansioso, irritável, né? E aí a gente começa a colocar no externo, né? Na reunião, na chefia, no trabalho, nas coisas de casa, nas tarefas, nas pessoas que convivem com a gente. A gente começa a fazer gotinhas de mau humor decorrentes de uma falta de qualidade de sono. E a gente vai esparramando essa irritação, essa rabugentice por não ter uma qualidade de sono. Então, por isso que para o programa é sempre muito importante marcar isso. E qual que é a tarefa da semana quando a gente fala de sono? Primeiro é fazer essa higiene de sono, fazer esse ritual do sono, o máximo dos dias possível, fazer disso uma prática como a gente faz escovar o dente para ir dormir. Então, colocar o máximo de ritual para esse horário de sono e depois ir dormir com esse estado mais positivo, ritualizar o máximo possível e marcar no nosso momento de dormir. Tem aplicativos que fazem isso quando a gente usa relógios e tal, mas eu sou contra relógios para dormir, brincos, pulseiras, colares, qualquer adereço na hora de dormir. Mas tem gente que marca no relógio, nesses relógios que marca um pouco dessa biodinâmica. Nossa, eu já usei, já fiquei monitorando meu sono por esses aplicativos de sono e já fiquei meio neurótica com isso. Então, hoje eu só tento marcar o tempo de sono. Não, a hora que eu fui dormir é a hora que eu acordei, quantas horas eu estou tendo de sono. Tem gente que faz isso com o despertador de sono, né? O despertador o horário que foi dormir, o horário que acordou. Então, tem várias formas de marcar esse tempo. Então, dentro do programa Acalme-se, dentro dessa jornada que a gente tem feito para olhar para vários fatores do nosso estresse e o que tira a nossa calma, que parece que é sempre o outro que tira a nossa calma, a gente não tem nada a ver com isso. Então, para desconstruir que quem tira a nossa calma, 90% somos nós mesmos. Então, começar nessa semana a anotar todos os dias que a gente quebrou a regra do sono. Então, anotar o dia, fui dormir às 10, acordei às 6h30, fui dormir às 10, acordei às 7, dormi 10h30, acordei às 6. Então, anotar essa qualidade de sono e correlacionar com como foi depois. Então, aquele dia que eu vou ficar assistindo um filme até mais tarde, que eu fiquei assistindo a série até mais tarde, que eu fiquei assistindo futebol no meio do campeonato, que nem é a final, até mais tarde, porque eu queria assistir o time até às 11h30, até meia-noite, e depois ainda fui comer alguma coisa. Então, esses dias que eu vou fazendo tudo errado, às vezes a gente não percebe no dia seguinte o resultado disso. Mas o nosso entorno percebe, né? Eu sou a chata de dormir, então eu sempre quero que todo mundo... o gato e o cachorro, a gente quer ir dormir aqui em casa. Então, dá 9, 9 e pouco, o gato e o cachorro, a gente quer o escuro, os bichos começam a procurar o cômodo que está escuro. O meu cachorro na sala, ele quer ficar junto, mas aí ele cobre a cabeça com uma almofadinha, porque ele quer dormir. E os bichos começam a reclamar, minha passarinha começa a gritar se tem luz acesa na sala. Então, os bichos querem ir dormir, e eu sou parte dos bichos, eu também quero ir dormir. E como Casa de Ferreira Espeto é de Pau, aqui todo mundo tem um motivo a mais, ou vai começar a ler, ou ainda quer jogar mais alguma coisa, ou vai assistir o futebol, e quer dormir um pouco mais tarde. Na maioria das vezes, todo mundo dorme razoavelmente cedo aqui, porque, na final de contas, eu sou chata com isso. Mas sempre escapa, algum dia da semana, ou é o futebol, ou é o livro, ou é a amiga que ligou, então sempre escapa de alguém dormir um pouco mais tarde. Esse escapar de dormir um pouco mais tarde, a pessoa vai dormir às 11, 11h30, é quase que esperado que ou no dia seguinte ou 2 dias depois, essa privaçãozinha de sono vai aparecer. Vai aparecer numa dificuldade de digestão, de falar, uma coisa não caiu bem, não estou comendo legal hoje.
vai aparecer numa irritabilidade, numa resposta atravessada, né? Então, vai aparecer essa privação do sono. Só que a gente não tem consciência que tem relação com a domingo, que eu fui dormir depois do Fantástico. E na quarta-feira eu já estou brigando mais com as pessoas logo cedo. Porque esse cansaço, ele vai corroendo o nosso humor, a nossa tolerância. E como é que ele corrói? Ele corrói, primeiro porque o nosso processador de atividades diária fica lento e a gente fica mais cansado para processar, e o nosso humor, a nossa capacidade de levar as coisas com leveza reduz, a bateria de humor reduz. Então a gente acaba ficando mais irritável, ficando mais reativo, e o nosso aparelho sensorial, que está pedindo repouso, então a nossa audição, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso leitor, escaneador de ambiente, ele fica esgotado. Então, o ruído das pessoas, o barulho, as falas, os sons, a vida em si ao nosso entorno nos irrita mais, mas a gente sempre acha que é o movimento do outro que está irritando. Então, eu percebo aqui a galera que gosta de dormir um pouco mais tarde, depois, 2 dias depois, está irritado com alguma coisa, ou chega reclamando irritado do trabalho, ou fica irritado porque o cachorro deu um bom almofado, ou fica irritado porque ainda vai ter que passar na padaria, ou fica irritado porque não sei o quê. Então, assim, começa uma reclamação desnecessária, mas a pessoa não correlaciona que antes de ontem foi dormir meia-noite. Então, a gente, quando fala de calma, de bom humor, de percepção, tem todos esses fatores a longo prazo, da gente não ter Alzheimer, da gente não desenvolver um câncer grave, da gente não ter perda de memória, perda de processador, perda de cognitiva, e ter um envelhecer mais ativo, mas também tem o efeito imediato, né? Esse efeito que eu preciso, não aguento nada no final de semana, então eu começo a tirar finais de semana para ficar morta, né? Porque eu não tá dando tempo de chegar nas férias, porque o cansaço se acumulou tanto, então chega um final de semana que a pessoa fica lá desfalecida, dormindo, ela não aproveita o dia de descanso dela, o dia de lazer, porque ela está repondo ali um esgotamento sensorial da semana inteira. Começam microdores, então é um pouco de dor de cabeça, é um pouco de dor articular, é um pouco de dor de estômago, é um desconforto físico que vem desse cansaço. Isso também a gente começa a perceber a médio prazo. E essa perda de tolerância, essa perda ambiental que a gente tem imediatamente, né? Ou 2 dias depois da privação de sono. Isso, assim, aqui que acontece eventualmente uma vez na semana, 2 vezes na semana, o dormir mais tarde. Mas a maioria das pessoas que eu converso, que eu convivo, a ideia de dormir 22 horas e já estar com o celular desligado a 1 hora é irreal. Parece que eu estou falando assim de um lugar impossível de acontecer, né? Então, falar assim, 8 horas, acabou o computador, acabou o celular, né? Vai desligando tudo, vai escovar dente, vai tomar banho, vai encerrando tudo, parece que eu estou utopia total, não estou falando com o mundo verdadeiro. E não é para ser assim, né? Ainda mais as casas que têm criança, as casas que têm pessoas que trabalham pela manhã, que têm que estudar, que têm que levantar cedo, é, é meio óbvio que deveriam dormir cedo, né? Que esse atraso no sono, essa privação vai causar essa irritabilidade, essa perda de cognição ao longo dos dias. E tem pessoas que têm uma certa, principalmente na juventude, uma certa habilidade de recompor isso em pouco tempo. Então, assim, deu um plantão à noite, no outro dia dormiu durante o dia, mais uma noite de descanso, pronto, a pessoa já está mais ou menos na ordem funcionante dela. Isso também é uma adaptação e uma capacidade que dura pouco. Então, isso dura mais ou menos até os 30 anos, essa capacidade de se regular rapidamente. Então, repor esse sono, ou tirar um dia mais de descanso, ou dormir até mais tarde, completar as 8 horas de sono dormindo até as 10 da manhã. Isso funciona num organismo mais jovem, menos intoxicado, e que ainda tem essa resposta rápida. Conforme as nossas células vão envelhecendo, depois dos 30 anos, a gente não tem mais essa resposta rápida de regeneração. Então, os resíduos desse sono mal dormido vão se acumulando cada vez mais. E aí é isso: mau humor, perda de imunidade, essa fadiga crônica, dores que vão pipocando aqui e ali.
né, desconfortos sociais, e a gente não consegue tomar posse disso, a gente consegue distribuir isso em outros lugares da vida e não perceber que o nosso sono tem relação com isso. Daqueles fatores de bem-estar, o que a gente conclui e hoje o que os estudos mostram, que o envelhecer saudável está muito relacionado a relações saudáveis, mais do que o que você come, mais do que a escolha profissional que você tem, mais do que a sua renda, ter um ambiente social saudável, gentil, generoso, engraçado, né, com amigos que te façam rir, que te levem a vida com leveza, um lugar solidário, onde as pessoas são prestativas, são solidárias, são solícitas, são integradas, né? Cidades pequenas, onde as pessoas colaboram entre si para aquela convivência, para aquele funcionamento, geram um envelhecer muito bom. E a gente não consegue correlacionar isso diretamente com o sono. Mas as cidades onde tem essas blue zones, onde as pessoas têm essa convivência saudável, que não está. Qual seria a dieta da longevidade, né? Qual seria o trabalho da longevidade, isso não existe, porque as dietas variam muito, tem cidades que têm um tipo de dieta, cidade que tem outra, uma população que tem um tipo de dieta, outra que tem outra. A única coisa única entre as blue zones, né, as zonas de centenários, é que tem muito pouco processado, mas não tem uma dieta mais proteica, menos proteica, mais um tipo de comida ou um tipo de outro. Que a convivência social é o melhor e o menos processado a comida é melhor. Mas para ter esse convívio social bom, as pessoas precisam cuidar de si e ter esse cognitivo, e ter esse humor, e ter essa suavidade, e ter essa disposição para poder ser uma pessoa social melhor. Então, as minhas relações a longo prazo, que vão dar sustentação à minha felicidade, também dependem do meu humor, não só do humor do outro. Depende do quanto eu também estou disponível a ser gentil, né, e não ficar só reclamando que o outro me sobrecarrega. Então, a gente tem que mudar a chave ao ponto de que isso seja sustentável por uma sociedade inteira. Então, a ideia do cansaço, a ideia de prorrogar o horário de dormir, de desprezar a qualidade do sono, é uma ideia que tem que mudar socialmente. Então, por isso que eu falei, a primeira coisa que eu quero desconstruir de vocês é essa ideia, primeiro, que eu posso dormir de manhã e é a mesma coisa, e segundo, que eu posso ter poupança de sono, né, e de repor isso, ou que a vida vai me gratificar por esse esforço até mais tarde, né, que a vida vai me gratificar por me esforçar me privar de dormir. Então a gente tem uma ideia de que dormir é coisa de preguiçoso, é coisa de vagabundo, é coisa de quem não quer nada com a vida, tá lá dormindo, né? O que a gente mais escuta, tá lá dormindo, dormiu de tarde, dormiu não sei a que hora, dormiu até mais tarde. Por quê? Porque a pessoa não dormiu a hora que tinha que dormir, e ela vai dormir, alguma hora o corpo dela vai dormir. Então, esse desprezo com o horário certo de dormir vai acarretar num monte de condições e a gente mantém esse julgamento com os que dormem, ou com os que estão cansados, ou com os que estão descansando. E se a gente perceber os nossos bichinhos, os nossos pets, eles dormem sem culpa nenhuma. Lógico que a gente paga a conta deles, né? Eles não têm boleto, mas a gente pode se permitir um descanso dos justos, né? Um descanso correto. E dormir com muita satisfação, sabendo que dormir é produtividade no dia seguinte. E não ir dormir com, eu não terminei de fazer isso, eu não terminei de fazer aquilo, eu não terminei não sei o quê, eu deveria terminar primeiro, eu vou acabar de ler, então eu tenho que ler, né? Ou então eu tenho que ter, assistir uma série, eu tenho que ter assuntos, eu tenho que ter informação. Então a gente começa numa cidade que a gente tem que ter volume de leitura, a gente tem que ter série em dia, a gente tem que ter assunto agradável, mas a gente não tem que dormir. Então, dormir cedo e deixar essa leitura ou para de manhã cedo, ou até a gente pode dormir, ler antes de dormir, mas mais cedo, né? Não na hora que já está passando da hora. Na hora que está passando da hora, tem que ir lá e dormir, pronto. E começar esse ritual cada vez mais consciente. Então, o que eu como no almoço, o que eu como na janta, a luminosidade do meu quarto, a hora que eu vou desligar o celular, me preparar para desligar o celular, para desligar as telas, para desligar os ruídos, para fechando as cortinas, para ir diminuindo o barulho, para ir deixando o meu quarto mais fresquinho, mais agradável.
minha roupa de cama em ordem, minha cama arrumada. Então, mesmo que eu estou indo dormir, se eu arrumo a cama na hora de dormir, ainda é mais válido do que dormir numa cama que está adormecida ali, amanhecida, sem arrumar. Então, são todos pequenos detalhes que contemplam o horário de dormir, que contemplam a necessidade do ser humano de ter uma qualidade de sono para toda a sua saúde, né? Para toda a sua saúde. Então, quando as pessoas falam, ai, Cris, eu tenho que ficar calma, eu tenho que ficar zen, eu tenho que desestressar, e aí isso acaba sendo a ideia de que o que eu faço é só meditar e o que eu faço é ser zen, né? Tipo, pensamento positivo. E, na verdade, não é isso, né? Eu sou uma pessoa que também tem pensamentos ruins, também tenho pessimismo, também tenho preocupações constantes, também fico me reavaliando sobre o meu trabalho o tempo todo, né? Eu não sou essa pessoa que a meditação me desliga de tudo e aí o resto não importa. Para eu conseguir meditar bem, para eu conseguir processar as minhas angústias e as minhas preocupações e levá-las para um lugar mais positivo, eu preciso de descanso, preciso de alimentação de qualidade, preciso de atividade física. E se eu não faço, porque eu também não sou perfeita, mas eu me desregulo, só que eu me percebo desregulada. Então, eu me percebo de mau humor, eu me percebo irritável, eu me percebo cansada mais do que a maioria das pessoas demora um pouco mais para perceber esse estado, né? Vão brigando um pouco mais com o seu entorno até perceber que por que que eu tô assim. Então, eu, por conta da meditação, por conta dessa autoobservação, eu me pego, né? Antes um pouquinho disso se cronificar na minha vida. Então, fico mais alerta. Quando a minha digestão tá ruim, quando eu começo a ter dor de cabeça, quando eu começo é, a sentir um certo empachamento, eu tenho sinais no meu corpo, né? Que eu dormi mal, ou que eu estou estressada, ou que eu estou excessivamente preocupada. E o que eu quero que vocês façam nessa jornada é contemplar essas coisas, fazer essas pequenas mudanças que provavelmente não são todas que vão se sustentar, mas que vocês consigam percebendo ao longo das semanas que o que você sustentou fez diferença. E quando você quebrou esse processo, quando você abriu mão de, de fazer essas mudanças, você sentiu que deu ruim. Então, tomar consciência que essa qualidade do seu humor, esse estado de calma, esse estado de serenidade, que é um estado de contentamento com a vida, né? Que contentamento não é euforia e bebedeira, o contentamento ele é um lugar de tô em paz com o que eu tenho, com o que eu sou, como eu sou, do jeito que eu vivo, com as relações que eu tenho, com a quantidade de coisas que eu tenho, né? Com essa percepção de plenitude, ela vem de muitas pequenas ações, né? De muitas pequenas ações, às vezes de trocar a colher de plástico por colher de pau, né? De trocar o cheiro do amaciante do sabão em pó que vai cheirar a fronha do meu travesseiro. Então, são várias pequenas coisas que a gente vai se ajustando, se ajustando, se ajustando, para ter essa percepção de que minha vida tá boa. E parar de reclamar, e de se irritar, e de achar que é o entorno, é o chefe, é o tio, é o primo, é o pai, é o vizinho que está me irritando. Então, começar a tomar posse desse bem-estar e carregar ele com você, né? Então, não é quando eu estiver na viagem tal, eu vou estar contente. Quando eu estiver comprando tal coisa, quando eu estiver comendo em tal restaurante, eu vou estar contente. Estou contente, porque eu estou contente, porque eu sei levar uma vida contente. Então, esse estado de calma é um estado de percepção de mínimos detalhes, né? Então, não é uma construção de pequenos tijolinhos, não é uma mudança brusca, né? Mas é uma mudança contínua de pequenas ações, de pequenas ações, de pequenas ações. Então, que o sono seja uma prioridade, que dormir seja um momento agradável do seu dia, que ir dormir seja um momento feliz do seu dia, com essa consciência de que tudo melhora dormindo bem, que eu vou produzir melhor, que eu vou executar com menos cansaço e reverter essa bola de neve, né? Porque o que acontece? Eu vou até o meu esgotamento, durmo pouco, amanhã começo a trabalhar mal, trabalho pior, rendo menos, fico frustrada com a forma que eu estou trabalhando, não vejo perspectiva no meu trabalho, e aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Então, e aí a gente quando vai ver, né, tá tendo prazeres bebendo e precisando de 2, 3 anos de terapia, que a gente passa a maior parte do início do processo terapêutico com a psicóloga queixando do outro,
Então, a gente só amadurece quando a gente para no processo de terapia de queixar do outro e começa a se corrigir. E isso, às vezes, a gente estraga tanto que vai lá para terapia, culpa, 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 terceiriza, terceiriza, terceiriza por uns 2 anos. Gasta um dinheirão para começar a terapia a funcionar, para falar, opa, será que sou eu? Será que eu devia dormir? Será que eu devia comer melhor? Será que eu devia cuidar do meu humor? Será que eu devia cuidar de dentro de mim? Será que eu devia cultivar um espaço de meditação onde eu organizo emoções, pensamentos, ideias e planejamento? Então, a gente está tentando aqui no programa, não que você não vá fazer terapia, nem que você não vá olhar para as coisas que você quer corrigir, nem para os seus traumas. Tudo isso é benéfico. Mas se você fizer isso de um lugar de descanso, de bom humor, de boa nutrição, de boa captação de energia, né, de bom humor, nesse estado, a sua terapia também vai ser muito melhor. Né? Você vai conseguir acessar os seus traumas e trabalhar isso de um lugar muito melhor. Você está com a nutrição ruim, com a ferritina baixa, com o intestino inflamado, com dor de cabeça, né, cansada, cheia de déficits na sua vida, né? Então tá faltando relacionamento saudável, tá faltando diversão, tá faltando organização no trabalho, tá faltando performance em tudo. Eu vou para terapia num lugar muito pior. Eu não sei se eu dou conta do presente ou do passado, do meio do caminho, né? Eu vou para terapia perdida. Então eu não vou para terapia ajustar cada vez um lugar melhor dentro de mim e me conhecer e ter espaço para autoconhecimento. Porque esse lugar inflamado, cansado, esgotado, desorganizado, eu vou para terapia para ter um espaço de reclamação, né? Um espaço de desabafo, né? De esvaziamento emocional, que é válido, porque se está esgotado emocionalmente, tem uma válvula para não explodir, né? Para não aumentar a dose do remédio, mas não é esse o caminho, né? O caminho é todo esse caminho, é todo esse rolê, bem mais complexo. Ter saúde integral é um pouco mais complexo, mas não é para ser uma paranoia, né? É para ser uma brincadeira, uma alegria, um contentamento. Então, eu brinco, estou aqui de pijaminha, cabelinho molhado, feliz que eu vou dormir cedo e que eu vou dormir com essa conversa levando para um lugar mais suave, mais tranquilo. E esse exercício antes de dormir, que a gente vai fazer um pouquinho agora, como é que ele funciona? Primeiro é deitar na cama e deixar o ar sair. E aí, conforme eu vou deixando o ar sair com força, eu vou percebendo quanta coisa eu segurei no dia, quanta conversa eu prendi, quanto ar eu prendi, quanta comunicação eu segurei, quanta emoção eu segurei. Então, eu vou dando vazão, e vou dando vazão, e vou dando vazão. E essa respiração profunda na hora que eu deito na minha cama, cheguei, cheguei no meu corpo, cheguei na minha cama, cheguei no meu descanso, cheguei no meu vazio e começo a ventilar bastante, perceber o meu corpo, entregar o meu corpo cada vez mais pesado na cama, cada vez mais solto, cada vez mais fluido, né? É muito bom para iniciar o sono. E às vezes a gente só se encolhe, né? Só deita na cama e já trava o dente, já encolhe o ombro, já se ajeita no travesseiro, e às vezes o cansaço chega e o sono chega rápido. Mas a gente dorme tenso, a gente dorme cheio de registro muscular de tensão, a gente dorme muito encolhido, com dor na TM, com a cara franzida. Então, faz esse suavizar a hora que você deita na sua cama. Relaxa os seus músculos, solta o seu corpo, se percebe indo relaxar, se percebe indo dormir, solta as suas articulações da boca, boceja, espreguiça, né? Esfrega o seu corpo na cama, abre espaço para você dormir na cama, né? Sente o conforto que você tem, e aí sim vai dando toda essa informação para dormir bem, né? Para dormir com prazer, para dormir para ter um dia produtivo no dia seguinte, para acordar de bom humor, acordar contente. Outra forma de regular o sono e de regular o humor é ver o amanhecer e o entardecer. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais necessidade a gente tem de ver o amanhecer, de ver o sol despontar no dia. Por quê? Esses fótons vindo na horizontal, porque conforme o sol vai subindo, né, os fótons vão ficando nessa posição até o meio-dia.
Quanto mais ao horizonte eles vão ficando, ou seja, no entardecer e no amanhecer, eles entram no nosso hipotálamo, entram no campo de visão de uma outra forma, com uma outra intensidade de luz, que regula muito o nosso cérebro no sistema simpático e parasimpático, ou seja, diminui a sensação de luta e fuga, a ativação do sistema simpático, que a gente já falou, que é esse sistema que está sempre pronto para fugir do leão. Então, aciona esse lugar de venci mais um dia, agora vou dormir, ou amanheceu e tá tudo bem, eu dormi bem. Então, esses fótons na linha horizontal regulam muito o nosso sistema e são mais um estímulo para o sistema parasimpático e vão produzir sono no horário certo. Então, mesmo que eu esteja, eu não sinto sono, Cris, da meia-noite eu não tô com sono, não tô com sono, não tô com sono, não tô com sono. Por quê? Porque também dá meio-dia você não levantou ainda. Então, essa ideia de ver o amanhecer, ver o amanhecer, ver o amanhecer, ver o amanhecer, mesmo que você tenha que, às vezes, voltar a dormir mais um pouquinho, conforme você vai treinando o seu cérebro e vai recebendo esses fótons do amanhecer, mais você vai conseguir dormir mais cedo, mais o seu cérebro se programa hormonalmente para te colocar na cama mais cedo, mais ele vai te trazer para um sono cada vez mais cedo. Então, olhar esses primeiros fótons da manhã, às 6 horas da manhã, e aí eu achava uma loucura quando eu conheci uma galera que acordava 1 hora, 40 minutos antes do nascer do sol para meditar e ver o nascer do sol. Eu falei, gente, essa horinha dorme, né? Para, quando amanhecer a gente medita. Mas eu ainda fui resistente a esse olhar para os primeiros raios do sol, até que eu fui me viciando nisso e fui começando a curtir essas primeiras cores do horizonte de manhã cedo. Isso foi me trazendo rapidamente para um anoitecer mais tranquilo, para um anoitecer mais suave, mais aceitação de que eu não fico, não tô com sono, não tô com sono, não tô com sono, não tô com sono, eu tô com sono, já tá batendo um soninho, meus ombros já estão relaxando, né? Então eu vou me adequando ao ambiente real da Terra e não me distanciando, não ficando cada vez com luz artificial mais tempo, e essa luz que me estimula, que tira o meu iniciar do sono, que tira o meu começo do sono. Então eu vou ensinando o meu cérebro o que é acordado de dia e dormindo de noite. E a gente, nesse mundo corrido, a gente fica dormindo de dia e acordado de noite, e o que é muito ruim. Então, quem conseguir a primeira ação do dia, não olhar para o celular e olhar para onde nasceu do sol, onde está os primeiros fótons, onde está a luminosidade do dia, vai entrar na sua retina, vai entrar lá no seu hipocampo, vai registrar lá no seu hipotálamo esse horário de acordar. E vai começar, aí ele começa a contar 12 horas, e lá no fim do dia ele começa a te dar o estímulo de, nossa, tá me batendo um sono, nossa, tá me batendo uma vontade de dormir e não tomar um café para não lutar com esse sono. O sono vir no final do dia e no começo da noite é o horário dele vir. Não é 4 horas da tarde eu vou tomar um café, eu vou tomar um estimulante, um Red Bull para render mais até as 10 da noite. Pelo amor, né? Então, espero ter convencido todos vocês, todas vocês aqui, a fazer todas essas ações. Depois eu sempre deixo no grupo lá os exercícios para vocês tentarem na semana usufruírem dessas informações e se perceberem e se cuidarem e amar o seu sono e amar o seu descanso e amar a sua preguicinha e amar a sua sonolência chegando, né? Então a gente foi ensinado a brigar com a sonolência e com o cansaço. E se você precisar fazer uma pausa durante o dia de 15 minutos para tirar um cochilinho, tem pecado nenhum. Não vai roubar o seu sono da noite, não vai atrapalhar o seu sono da noite, muito pelo contrário, vai cada vez regular mais a sua percepção de ritmo, do seu corpo, como ele funciona. Então, agora, não vou falar, estiquem a coluna, fiquem duros para meditar, estiquem as perninhas, encostem o corpo, relaxem, espreguicem e comecem a aumentar o fluxo de respiração de vocês. Aumenta o tempo inspiratório, suspira mesmo, e depois esvazia o corpo. Começa a perguntar para o seu corpo
O que está registrado nele do dia de hoje. Começa a registrar onde ficou algum desconforto, onde ficou registrado alguma conversa atravessada. Qual foi o pensamento que ficou mais repetido na sua cabeça hoje? Que história é essa que está dando voltas? Se ela continuar dando voltas, escreve, tira fora da cabeça. Vai relaxando os seus olhos, relaxa os seus dentes. Observa o espaço que tem dentro da sua boca, entre a sua língua, o céu da boca, a garganta. Solta toda essa região. Solta o seu couro cabeludo como quem solta o cabelo que ficou preso, ou como quem estava de capacete, e solta, alivia a tensão do seu couro cabeludo, como se tivesse alguém agora fazendo uma massagem na sua cabeça. Deixa a sua cabeça espaçosa e ventilada, como se fosse um balão de aniversário. Ela não pesa nada no seu pescoço. E relaxa o seu pescoço, relaxa a sua cervical, relaxa os seus ombros. Amolece os seus ombros. Amolece os seus braços. Continua respirando um pouco mais profundo que o seu habitual. Deixa a sua coluna apoiada amolecer e a musculatura que está em torno dela também afrouxar. Relaxa o seu abdômen, dá espaço para os seus órgãos da digestão trabalharem. Relaxa o seu quadril, relaxa os músculos da coxa. Afrouxa bastante o seu joelho. Imagina o seu joelho mole, mole, mole. Relaxa suas panturrilhas, seus tornozelos. E por último, relaxa os seus pés. E vai deixando o corpo num estado de maior flutuação. E vai habitando nesse corpo suave, frouxo, amolecido. Habita no seu corpo amorosamente. E agora, a cada ciclo de respiração, agradece. Agradece o conhecimento que você recebeu. Agradece a cama que vai te acolher. Agradece os tecidos que vão tocar no seu corpo. Os aromas. Sente a sua cama como se fosse um hotel 5 estrelas. Agradece esse conforto que você tem.
E agradece tudo o que você fez no dia de hoje. Você fez o seu melhor. Você fez tudo o que você podia fazer com o conhecimento que você tinha até esse momento. Agradece todas as tarefas realizadas, tudo que você deu conta hoje. Agradece os seus órgãos do sentido que te mantiveram alerta. Agradece a sua mente que processou um monte de informação. Agradece a sua digestão. Agradece os seus ossos, seus músculos que te locomoverem durante o dia. Conforme a sua crença, agradece o seu anjo da guarda, a sua proteção, o que fizer sentido para você. Agradece esse sustento espiritual, se ele fizer sentido para você. E agradece o planeta que te acolhe, que produz o ar puro que você respira, a água, a condição para a vida humana, o mar, o rio, a floresta, os alimentos. Agradece todo o planeta, agradece por fazer parte dele. E vá dormir nesse estado de contentamento, de contemplação, como se sua cama fosse um abraço que você recebe. A sua roupa de cama te abraça, te acolhe, o seu pijama. Recebe esse abraço, recebe a condição que você tem hoje com muita gratidão, com muito carinho. Amplie o seu sono. E hoje eu não vou estender a conversa com vocês. Eu quero que desse ponto, desse estado, vocês continuem. Vai tomar banho, vai jantar quem não jantou, vai se preparar. E é desse ponto que você vai para sua cama hoje. Se já puder ir, sem culpa, vai dormir. Se ainda tem algo para fazer, faça, mas faça nesse estado. E abrace a sua noite de sono como a melhor noite da sua vida. Com contentamento, com gratidão, com relaxamento, com amolecimento. Se tem um horário que você pode ser preguiçoso, relaxado,
despreocupado, é esse momento de dormir. Se permita. Imagine todas as suas células contentes que você vai dormir. Todo o seu organismo celebra que você vai dormir. Todos os seus átomos aí estão contentes que você está indo dormir contente. E vai ser assim daqui para frente, na maioria das vezes que eu tiver indo dormir, para o resto da minha vida. Indo dormir nesse estado de contentamento. E essa semana vocês vão dormir nesse estado de contentamento, cada dia mais cedo, cada dia mais feliz, e vão observando o que muda no trabalho, durante o dia, o seu humor, o seu contentamento, até que horas ele se estende, como vai nutrindo essa bateria. Boa noite, meus amores.